fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Ouça agora Zaqueu, uma história de coragem e atitudes, uma mensagem da série Família no Plano de Deus, com Ivanete de Lima Marcelo. Jesus na casa de Zaqueu. Narrativa bíblica desta mensagem, Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10. A história de Zaqueu, o publicano. Quem eram os publicanos? No tempo em que o Império Romano ocupou as terras de Israel, Roma cobrava pesados impostos dos judeus. Esses impostos muitas vezes eram recolhidos de forma indireta por meio de outros judeus, que adquiriam o direito de cobrar os impostos de seus compatriotas. Os publicanos eram os judeus coletores de impostos de seus próprios irmãos de nação, mas em favor dos romanos. Somente por este fato, os publicanos já eram considerados traidores pela população judaica. Havia outro agravante, pois alguns, para não dizer muitos, publicanos cobravam mais impostos que realmente deviam. Era um tipo de extorsão que fazia crescer mais e mais o ódio contra cobradores de impostos. Quem era Zaqueu? Zaqueu era um chefe dos publicanos na cidade de Jericó. Ele comandava toda a coleta de impostos para os romanos, controlando certamente uma grande soma de dinheiro. Zaqueu tinha muito dinheiro e possuía muitos bens, mas faltava algo em seu coração. Sabia que não estava correto. E um dia a fé veio pelo ouvir, e o ouvir veio pela palavra de Jesus. Por isso, Lucas descreve: entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão e sua pequena estatura. Zaqueu precisava fazer algo que pudesse ver Jesus. Rapidamente, sem se importar com a sua posição social, subiu em uma figueira chamada Sicômoro e ficou lá, escondidinho entre os galhos e as folhas da figueira. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Como sabia Jesus que ele era o Zaqueu? Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. É de se pensar que, além da ansiedade de Zaqueu em querer ver Jesus, deve ter se surpreendido pela iniciativa do contato entre eles, ter partido do próprio Senhor e não dele. Zaqueu queria ver Jesus, mas era Jesus quem estava buscando por ele. Zaqueu conseguiu chamar para si a graça de Deus. Jesus não pediu a permissão a Zaqueu para pousar em sua casa. Ele não propôs o encontro. O Senhor simplesmente disse a Zaqueu: me convém ficar hoje em tua casa. Diante da atitude de Jesus, todo o povo começou a murmurar e reclamar. Eles ficaram indignados porque Jesus visitaria a casa de Zaqueu. Os judeus odiavam os publicanos. Eles consideravam os coletores de impostos como os ladrões e traidores. Mas Jesus havia prometido
pousar justamente na casa do principal desses coletores. Jesus estava buscando um dos homens mais detestados daquela cidade. No encontro de Jesus com Zaqueu, demonstrou realmente arrependimento genuíno. O seu arrependimento não ficou apenas na teoria ou promessas vãs. Ele revelou seu arrependimento antes mesmo de Jesus se pronunciar. Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Zaqueu pôde ouvir de Jesus as sublimes palavras: hoje a salvação entrou nesta casa, porque até este homem é um filho de Abraão. Jesus claramente diz que a salvação havia entrado em sua casa. Zaqueu e as demais pessoas daquela casa estavam diante da maior bênção que poderia uma família receber. Ao dizer que Zaqueu também era um filho de Abraão, Jesus estava se referindo ao sentido espiritual. Naquele dia, Zaqueu estava se juntando pela fé no Filho de Deus, a verdadeira descendência de Abraão. A história de Zaqueu termina com a confirmação por parte de Jesus que de fato havia sido ele quem encontrou o chefe dos publicanos e não o contrário. Ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus buscou, encontrou e salvou Zaqueu. Na história de Zaqueu, é perceptível a falsa conduta do cobrador de impostos. Ele era um chefe dos publicanos, mas Zaqueu estava determinado a ver Jesus e nada o deteve, nem mesmo misturar-se entre a multidão. Imagine Zaqueu, de estatura pequena, ter que entrar ao meio a multidão que o odiava. Requeria coragem incalculável. Não conseguindo ver Jesus, resolve subir na figueira. Um homem rico, cobrador de impostos, subir em uma figueira para ver Jesus. Zaqueu, uma história de coragem e atitudes. O que podemos aprender com Zaqueu? Não desistir, perseverar. Ele enfrentou obstáculos para ver Jesus. Determinação. Zaqueu queria e precisava ver Jesus. Enfrentou a multidão, subiu em uma figueira. Honestidade. Confessa sobre sua profissão inescrupulosa. Arrependimento. Dar aos pobres metade dos bens. Humildade. Desceu de sua árvore, revelando sua baixa estatura física, moral e espiritual. Despiu-se das impurezas. Usou a modéstia, simplicidade para receber Jesus em sua casa. A casa de Zaqueu encheu-se de luz e graça com a visita de Jesus. Zaqueu abandonou o pecado e decidiu viver de forma honesta e correta. Jesus Cristo transforma vidas. Analise e reflita. Para ter uma vida mais digna e honrosa como Zaqueu, se faz necessário e imprescindível adquirir atitudes e coragem, arrepender-se, entregar-se a Jesus, determinação para ver
e ficar com Jesus. Perseverança, constância para seguir Jesus. Como família, quais as renúncias dos casais, dos filhos, para a visita de Jesus? Será que Jesus Cristo pode dizer-lhe: me convém ficar hoje em tua casa? Será que Jesus Cristo pode dizer-lhe: hoje a salvação entra nesta casa? Peça para o Senhor fazer um milagre na sua vida, porque hoje a salvação entra na sua casa. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Quantos precisam do Senhor? Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti,
porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Atuante há mais de 30 anos no Ministério de Casais, Ivanete de Lima Marcelo é palestrante e membro da primeira Igreja Presbiteriana Independente de Ourinhas.